hoje em dia, basicamente, eu trabalho só com inteligência artificial, né? Mexo muito com dados, mas é uma história bem engraçada, assim, de como que eu me encontrei ao longo desse caminho. É que nem você comentou, eu morava numa cidade pequenininha, Bataguaçu, ali no Mato Grosso do Sul, e lá eu acabei conhecendo um curso chamado Eletrotécnica, mas um pouquinho antes disso, eu me candidatei, eu sempre me interessei por tecnologia, eu me candidatei para técnico em informática. Aí eu cheguei lá para poder fazer a prova e simplesmente estava o nome errado na minha prova. Eu queria prestar para técnica informática e estava para técnica eletrotécnica. Eu falei, opa, já estou aqui mesmo, vamos prestar, né? Vamos embora. E nessa eu acabei prestando esse curso, passei, e bem ali no finalzinho do ensino médio, né? Era terceiro ano e eu poderia fazer o técnico à noite. Eu falei, vamos ver qual que é desse curso e tal. E sempre eu estava tendendo um pouquinho mais para a área de ciência da computação. Mas talvez tivesse alguma semelhança. Eu falei, vamos ver qual que é desse curso. Não conhecia muito bem. Comecei a fazer o curso, me interessei bastante pela área e sempre falavam, quem faz técnica eletrotécnica continua em engenharia elétrica. Eu falei, opa, então talvez aí seja a área que eu gostaria. No mesmo ano que eu comecei a fazer o técnica eletrotécnica, abriu o curso de engenharia elétrica no IF, que eu comecei a fazer. E aí eu prestei para várias faculdades e tal, e logo assim, bem no finalzinho que eu estava escolhendo quais faculdades que eu ia prestar, eu descobri que tinha esse no IF. Falei, vamos ver. Prestei, e nisso eu passei para a engenharia elétrica do IF, do IFSP de Presidente Epitácio, né? Aí continuei fazendo a engenharia elétrica, não tinha terminado o curso, então durante o primeiro ano eu fiz engenharia elétrica o dia inteiro, integral, e à noite eu fazia o curso na eletrotécnica. Terminei e aproveitei muito o curso, assim, foi um momento muito enriquecedor da minha carreira, tanto de conteúdo em si, como de pessoas. Eu evolui muito nessa época, principalmente porque o curso em eletrotécnica tinha tanto gente que estava saindo do ensino médio, como pessoas que às vezes estavam voltando a estudar. Então foi um ambiente muito enriquecedor, assim. E eu terminei o curso de eletrotécnica e continuei a engenharia. Na engenharia eu comecei a notar algumas coisas. Lembra que eu tinha uma pegada um pouco mais para a ciência da computação, mas eu comecei a ir para essa área da elétrica. Nessa, o que aconteceu? Eu percebi que todos os meus amigos, eles simplesmente amavam mexer com motores. E eu não tinha o mesmo brilho. Não é que eu odiava, mas eu não tinha o mesmo brilho. Mas ao mesmo tempo eu tinha um brilho muito grande para matérias de programação. E dentro da engenharia elétrica tem muito disso, né? Você pode ir muito para a parte de motores, para a parte que a gente chama realmente de eletrotécnica, ou você pode ir para uma parte de automações. E eu me identifiquei nessa parte de automações. E um belo dia, enquanto eu estava escolhendo as matérias que eu ia fazer, tinha uma tal de uma matéria de redes neurais artificiais. Ninguém tinha feito essa matéria, ninguém conhecia muito bem. Todo mundo me vendeu essa matéria como se fosse a coisa mais cabulosa do mundo, que misturava basicamente programação de ponta com cálculo de ponta. Eu falei, opa, talvez seja um pouquinho complexa essa matéria, mas vamos ver como que é essa matéria. Me interessei muito pela ementa dela, o que seria, e fui para a matéria já sabendo que era bem difícil, assim, provavelmente, né? Nessa foi o meu primeiro contato com a inteligência artificial. Então foi no segundo ano da faculdade, eu fiz essa matéria e como eu sabia que ela ia ser bem puxada, eu sempre estudava um pouco a mais, eu sempre saía com o meu livrinho, para tudo que é lado, o pessoal ficava até zoando que eu sempre vivia com um livrinho roxo que era Redes Neurais Artificiais Aplicadas para Ciência e Tecnologia. E eu vivia com esse livro para lá e para cá, sempre lendo ele. E logo no final da disciplina, eu desempenhei bastante e eu meio que me destaquei. E eu fui chamado para fazer uma iniciação científica, para aplicar a inteligência artificial em satélites. E aí que entrou um pouquinho da minha conexão com as ciências cartográficas. Até então, eu confesso que eu não conhecia, nem sabia, e aí eu fui chamado para poder construir modelos de inteligência artificial para posicionamento por satélite. Então, nessa, eu comecei a me adentrar muito na área ao longo da minha faculdade inteira. Eu fiz 4 anos de pesquisa, 3 anos e meio, quase 4, relacionados a como aplicar a inteligência artificial da melhor forma para posicionamento. E ao longo disso, o meu orientador, que foi o professor Bruno Vani, ele fez o curso, o mestrado e o doutorado na engenharia, nas ciências cartográficas aqui
no programa, né? E aí ele sempre ia me falando sobre o curso e eu acabei curtindo e vim fazer o mestrado. Você então entra no mestrado, né? Você é orientado pelo professor Milton, que também é da área de ciência da computação. Isso. Né? Então, só que num programa de ciência cartográfica. Então você está ali cheio de áreas do conhecimento, não se trombando, mas se juntando para uma finalidade, né? Então me fala um pouquinho sobre o que você veio pesquisar, como que você desenvolveu essa pesquisa. Bom, quando eu venho para o mestrado, foi um momento em que eu estava trabalhando na Spectrum, então meio que eu tentei unir um pouco dos dois mundos, né? É uma empresa com um embasamento muito acadêmico, né, de pesquisa e tal, e no momento a gente estava para poder desenvolver alguns protótipos relacionados a monitoramento de qualidade de água, monitoramento de água, e eu vinha com essa bagagem minha, né, de trabalhar com inteligência artificial, de mexer com placas de computadores de placa única. Quando a gente fala de computador de placa única, são basicamente, imagina um computador completo, só que você pega tudo isso e enxuga ao máximo, deixando uma plaquinha única, literalmente do tamanho de um cartão de crédito. Só que, ao mesmo tempo, ele tem tanta capacidade quanto um computador normal. Só que a possibilidade é que é uma plaquinha do tamanho de um cartão de crédito, você leva para qualquer lugar que você quiser, muito melhor do que você instalar um computador lá no meio do campo. E, justamente, isso era um gap, né? Como que a gente pega toda essa inteligência artificial que é tão produzida ao longo de inúmeros papers, como que a gente pega esses métodos que são tão estudados e como que a gente leva isso para campo de verdade? Como que a gente coloca dentro de uma placa, que seria justamente o computador de placa única, e leva isso para o campo para justamente o produtor, o interessado, ele conseguir estar executando esse modelo lá da melhor forma. E a minha pesquisa veio justamente com isso, né? A minha bagagem, a gente juntou e começamos a explorar como que a gente aplicaria computador de placa única, utilizando inteligência artificial na área de ciências cartográficas. Logo em seguida, o professor Tomazelli ele veio com um desafio que seria justamente como que a gente levaria isso para a parte de agricultura. Então, aí eu comecei a mexer um pouco mais com inteligência artificial ali para poder localizar as laranjas, para poder localizar as folhas e principalmente desenvolver toda uma metodologia para que depois fosse utilizado ela como base para outras pesquisas em ciências cartográficas. Poderia passar um robozinho com essa câmera acoplado à inteligência artificial e ela vem justamente pegando o que são folhas idênticas, o que não são folhas idênticas, o que são laranjas que o robô tirou uma foto, ele deslocou um pouquinho, você entende que nesse deslocamento tem uma certa parte da imagem que ela apresenta uma intersecção? Uma intersecção, fugiu a palavra. Apresenta uma certa intersecção. E justamente nessa intersecção, o que é idêntico para as duas? Então, vamos desenvolver uma metodologia para poder mapear isso. E conforme esse robô ele vai passando ao longo do pomar, ele poderia muito bem ir entendendo o que é a mesma coisa. E a partir disso, você pode muito bem contar a quantidade de folhas, contar a quantidade de laranjas, contar quaisquer objetos que você tem ali na sua cena. Para que eu faço isso? A partir dessa contagem, você pode muito bem estimar potencial produtivo. A partir de uma folha que você conseguiu detectar em duas imagens, você consegue ter informação suficiente, às vezes, para poder detectar uma doença. Então, entra muito disso, né? De proporcionar uma ferramenta pro produtor, justamente para ele trazer uma governança melhor para sua plantação, vamos dizer assim. Então, ele consegue entender, às vezes... entra muito no mérito da metodologia, né? A nossa metodologia, ela permite com que tudo isso seja calculado. E aí, a partir da metodologia, podem outros pesquisadores continuarem ela e possibilitar todas essas aplicações que eu comentei. Eu vejo que a metodologia ela foi pensada para poder ser muito expansiva, né? Então, lógico, a gente se delimitou a folha de laranja e laranja em si, porque era o objetivo do estudo mais focado para isso. Mas você pode muito bem, a partir dos modelos que eu acabei construindo de inteligência artificial, fazer o que a gente chama de fine tuning, que é basicamente você pegar, você tem uma arquitetura, você tem uma inteligência artificial e você refina ela para poder começar a trabalhar com outra coisa. Então, eu ajustei ela para trabalhar com laranja, faz o fine tuning, leva para o café,
faz o fine tune, leva para goiaba, faz o fine tune e leva para N outras lavouras. E além disso, como a metodologia ela foi pensada para poder rodar num computador de placa única, que é um computadorzinho muito pequenininho ali, enxuto, extremamente, não limitado, né, mas ele tem capacidades limitadas comparado a um servidor extremamente robusto, e principalmente a gente consegue executar isso em campo, não precisa de internet. Você pode muito bem expandir para inúmeras outras placas, inúmeras outras aplicações, e de uma forma com baixo custo. Muitas vezes as metodologias que são desenvolvidas, elas acabam utilizando computadores extremamente robustos, servidores que custam milhares de reais, quando não dólares, né? E a gente vem com uma metodologia extremamente low cost, que você pode levar para campo, e principalmente expansível, porque a placa que a gente rodou, dentre todas que a gente tem disponível no mercado, ela é a mais simples. Então, se a nossa, que é a NVIDIA Jetson Nano, ela já rodou de uma forma eficaz, imagina o que você não consegue fazer com as outras. Você roda com muito mais sobra, você roda com muito mais, possibilitando muito mais a execução em tempo real e extraindo cada vez mais informação, e também permite você colocar algoritmos atrás de algoritmo. Eu desenvolvi a metodologia para poder fazer a detecção próximo do tempo real, ou quase em tempo real. Depois disso, você vem encaixando outras metodologias, encaixa um detector de doença, encaixa para poder calcular a produtividade. Então você vem encaixando vários algoritmos dentro dessa placa, e no final você tem uma metodologia completa em campo que você consegue executar em tempo real. Ali no campo, justamente, ele tirou a foto, executa, você comentou de segundo, né? Mas basicamente entre as arquiteturas, entre as inteligências artificiais que eu testei, a gente entra muito na escala de milissegundo. Então metade de um segundo, basicamente, ali a gente já consegue estar tendo uma resposta, e até a inteligência artificial mais robusta, o tempo máximo que a gente demoraria é em torno de 2,9 a 3,1 segundos. Então, isso mesmo em campo, pensa, você está com um tablet, você está com um aparelho ali para poder visualizar, demorou 3 segundos, você já tem a resposta. Isso é muito rico para o produtor, porque ele, em tempo real ou quase real, ele já tem a resposta, ele já consegue tomar uma decisão. Será que eu preciso aplicar um inseticida? Será que essa plantação aqui, por exemplo, eu tenho que cortar porque ela vai acabar infestando todo o meu pomar, todo o resto da minha plantação? Então entra muito nisso, né? É uma metodologia que ela auxilia muito na governança que o produtor ele tem em cima da plantação, e principalmente na tomada de decisão ágil. Então, que nem eu comentei, de meio segundo até 3 segundos, nossa, isso para o produtor é muito rico. Basicamente, ele leva esse tempo para poder tomar uma decisão, e aí ele já atua ali da melhor forma para poder, às vezes, melhorar a produtividade e N coisas que ele poderia fazer com isso. Me refiro muito como inteligência artificial, mas dentro da inteligência artificial, isso é o contexto mais amplo, né? Apenas trazendo o que seria. Inteligência artificial é quando você pega algo que precisaria de um aprendizado humano, teria um humano fazendo, e você meio que ensina o computador como fazer isso, você transfere isso para o computador. Dentro disso, a gente tem um subescopo chamado Machine Learning, que é literalmente você ensinar para a máquina a partir de dados. Então você pega um conjunto de dados, você fez inúmeras medições em campo e você ensina a máquina com isso. Dentro disso, a gente tem um escopo quando a gente estressa muito esse machine learning. Você chega em parâmetros, em relações espaciais, relações na imagem, relações no conjunto de dados que você está trabalhando, que são tão complexas que o machine learning já não consegue aprender. Então você pega e estressa isso muito, você eleva a quantidade de equações, a quantidade de modelamentos que você vai fazer, e você entra no escopo do Deep Learning, que foi aonde eu trabalhei na minha pesquisa. Então, basicamente, eu utilizei era o estado da arte, né, o que a gente tinha de mais moderno na época, em relação a Deep Learning para detecção em tempo real de imagens e segmentação em tempo real de imagens, que no caso foi a Iolo V8 e a Iolo V9. Então, basicamente, nesse momento estava acontecendo uma corrida assim, de quem que realmente lançava um modelo mais moderno. De uma semana para outra, você tinha um modelo mais moderno, e o trabalho ele veio justamente nisso, né, de pegar
o mais moderno que a gente tinha de Deep Learning para detecção, classificação e segmentação em tempo real e aplicar numa placa, que era algo extremamente inovador que, pelo menos na época, ninguém tinha feito com a Iolo V8 ou com a Iolo V9. Tinha alguns modelos mais antigos, como a V5 ou a V6, mas o nosso trabalho ele entra muito nesse mérito, né? E basicamente a partir dessa metodologia a gente consegue trazer o modelamento e fazer com que a inteligência artificial ela entenda relações muito complexas que muitas vezes não são tão claras nem para o ser humano. Em relação aos resultados, basicamente no final das contas a gente testou 8 Deep Learners, né? 8 inteligências artificiais muito robustas e cada uma delas tinha uma complexidade que a gente pode falar, que são a quantidade de equações que tem ali por trás. Então a gente queria entender, será que a mais simples já basta? Será que a gente precisa de uma intermediária ou será que a gente precisa realmente da robusta? Ou qual que é o trade-off para eu poder escolher entre a intermediária e a mais robusta, entre a intermediária e a mais básica entre aspas, né? Aqui a gente já está falando de milhões de parâmetros, até mesmo da mais básica. E quando a gente chega na mais robusta, a gente está falando de mais de 50 milhões de parâmetros de equações que a gente está ajustando e conectando por trás para poder gerar esse resultado. Então, no final das contas, a gente queria avaliar que nível, quantas equações, quantos parâmetros a gente precisaria ajustar para poder chegar num custo-benefício, justamente pensando em aplicar no computador de placa única. E, para nossa surpresa, independente do modelo que a gente pegava, já apresentava um resultado muito satisfatório. Então, todas as arquiteturas, elas apresentaram um resultado muito legal em termos de precisão, em termos de acurácia, sempre maior que 85% ali, então já estava muito legal. E mesmo os melhores modelos, eles não eram tão distantes. A gente chegou a 92%, 93%, justificando que basicamente qualquer uma das arquiteturas, qualquer uma das inteligências artificiais que você pegasse, você conseguiria trabalhar com ela. E meio que o resultado mais interessante foi que justamente a melhor das arquiteturas para você trabalhar era a intermediária. Então, a gente não precisa nem da mais robusta de todas, então trazer essa complexidade que, consequentemente, teria muito mais necessidade computacional, mas também a mais leve, ela já não atende. Então, a gente tem um certo trade-off, que essa inteligência artificial intermediária, ela seria a melhor para a gente estar trabalhando. E principalmente quando a gente volta um pouquinho, entra naquela parte, né, que pensa num robozinho passando, ele tem uma determinada intersecção entre as imagens. O quanto que a gente consegue interceptar, né, essas folhas, essas frutas que a gente tem conforme esse robozinho vai passando. A gente conseguiu chegar em 100% para essas correspondências. Então, a gente viu que a limitação ela estava muito mais na inteligência artificial e não no método de correspondência. Então, os resultados foram extremamente satisfatórios, porque basicamente tudo que a gente conseguia classificar e segmentar, fazer a detecção ali em tempo real, a gente conseguiria fazer a correspondência. Então, pelo menos do meu ponto de vista, foi extremamente satisfatório e principalmente pensando que isso a gente trouxe para um computadorzinho, baixo custo, para execução em tempo real, em algo extremamente fechadinho que possibilita a gente levar para campo e em 3 segundos a gente tomar uma decisão em campo. Pensa nisso, é algo extremamente satisfatório. Eu segui no doutorado, e agora eu voltei à minha pesquisa de inteligência artificial para posicionamento de satélite, a mesma que eu fazia lá na minha pesquisa de iniciação científica na faculdade. Só que agora eu coloquei um pontinho a mais. Hoje em dia, muito se comenta sobre inteligência artificial, sobre várias tecnologias emergentes, né, que vêm surgindo por conta disso, principalmente ChatGPT e inúmeras outras, mas tem outra tecnologia emergente surgindo junto, que é a computação quântica. Então, agora no meu doutorado eu venho unindo tudo isso, né? Inteligência artificial, posicionamento por satélite e agora eu coloquei uma vírgulazinha a mais ali que é a computação quântica. Então, como que a gente utiliza? O que a gente tem de computação quântica hoje em dia que ainda está em formação, está num processo de construção para poder implementar na inteligência artificial. Será que a gente tem ganho? Será que a gente ganha em relação à velocidade? Será que ganha em relação à precisão? Será que, no final das contas, nenhum desses ganhos e a gente descobre um novo ganho? É uma tecnologia muito emergente e no doutorado eu sigo pesquisando isso, né? Então, inteligência artificial quântica, mais especificamente Deep Learning quântico para posicionamento por satélite. E não entra muito a parte de tempo real, mas caso a gente conseguisse fazer tempo real, seria show, assim. E, além disso,
ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, né, principalmente o mestrado e agora o doutorado, eu trabalhei muito com isso também. Então, o meu trabalho era muito focado em inteligência artificial, como que a gente utilizava, eu já entrava muito mais no mérito de satélites. Então, como que a gente utiliza o satélite, utilizando uma inteligência artificial em conjunto para poder fazer uma detecção de queimada, para poder fazer uma detecção da qualidade da água via satélite, para poder fazer uma previsão de uma série temporal de quando que o produtor ele vai provavelmente colher a sua plantação. E todo esse background meu de inteligência artificial, meio que eu entendo que se consolidou na minha experiência que eu estou vivenciando agora. Agora eu sou líder de produto, né, gerente de produto da Nubank, de produtos de inteligência artificial. Então eu ajudo na construção de toda a estratégia para poder a gente sair desde a concepção do problema da pessoa até a gente chegar num produto de inteligência artificial que consegue sanar essa dor que a pessoa tem, mas da melhor forma, sempre tentando trazer uma boa experiência, sempre tentando entender um pouco mais por trás da dor da pessoa. Não é porque ela está falando que tem essa dor que ela precisa de tal coisa. Não, vamos tentar entender o racional por trás e chegar na melhor solução para ela. Então, justamente hoje em dia eu trabalho muito nessa parte de estratégia para a construção de metodologias baseadas em inteligência artificial para poder sanar dores de cliente, né? E de ponta a ponta. Então, desde a concepção, bolar a estratégia, vamos pensar em como que a gente vai escalar isso e em um determinado momento como que a gente também pode desligar isso, né?